quando nós entendemos que Cristo carregou os nossos pecados, as nossas dores, quando nós percebemos que cada ferida que Ele recebeu tinha um nome, o meu e o seu, isso nos leva, meus irmãos, a refletir a maneira como nós vivemos, nos leva a pensar como nós poderemos responder esse maravilhoso, esse grande amor. Isaías capítulo 53, leremos o versículo 1 até o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui nos falou a palavra do Senhor, meus irmãos. Eu peço que neste momento você use a sua imaginação. Imagine a seguinte situação: você está entrando numa loja, você começa a olhar os produtos e de repente você observa um objeto dos seus sonhos. É aquilo que você sempre queria, talvez para o jovem um celular, um videogame, para outros um carro, para a mulher talvez maquiagem ou uma joia. Você viu e de repente você começa a ficar alegre. Quando você olha para aquele objeto, seus olhos brilham, seu coração começa a bater forte, disparar, você está animado e você começa a se aproximar então para ver qual é o preço desse objeto. Então você chega perto e olha, é muito alto, não tem como eu pagar. Você olha para aquele objeto e você percebe que é algo absolutamente caro. O preço é extremamente alto. Mesmo que você vendesse todas as suas propriedades e bens, você não conseguiria comprá-lo. É assim a nossa salvação. É assim a nossa salvação.
O preço da nossa salvação é incalculável. Nem mesmo o homem mais rico dessa terra, nem mesmo todos os tesouros dessa terra, poderia comprar a vida eterna, a nossa salvação. Muito menos a melhor pessoa que há no mundo, do coração mais bondoso, não é capaz de merecer essa salvação. Mas há uma boa notícia, e todos nós sabemos disso, que houve uma pessoa que teve condições de pagar pela vida eterna. E ele veio, e ele pagou integralmente todo o preço para que nós pudéssemos ter e receber de graça e gratuitamente a vida eterna. Nós sabemos que Jesus pagou com seu próprio sangue, com a sua própria vida, e o sacrifício dele supera tudo que nós podemos imaginar, pensar, porque ele pagou um preço altíssimo, incalculável, pela nossa redenção. E é exatamente sobre este preço que o profeta Isaías ele está falando. Ele profetiza 700 anos do nascimento de Jesus. Alguém vai nascer, esse justo, esse servo do Senhor, e ele vai pagar o preço. Isaías 53 então começa a descrever os sofrimentos desse servo, o Messias, aquele que carregaria os nossos pecados, as nossas transgressões. E aqui o profeta então começa a mostrar que o sacrifício de Cristo, ele foi planejado, não foi por acaso, não foi um acidente, mas foi algo determinado e planejado por Deus. E tudo isso para quê? Para que pudesse trazer reconciliação de Deus com os homens. E aí o profeta Isaías escreve essa profecia. Mas no momento difícil, como disse antes, o povo está dividido, o povo está corrompido moralmente, espiritualmente e também politicamente. Não há união, não há uma esperança. Mas ele mostra que Deus há de enviar uma esperança, Deus há de restaurar o seu povo, Deus há de redimir o seu povo, mas custaria um alto preço. E por isso que o tema da mensagem de hoje é o preço da nossa salvação. Nós vamos continuar vendo as verdades desse texto. 2 semanas atrás nós iniciamos essa mensagem, vimos o versículo 1 e o versículo 3, vimos que o preço realmente foi muito alto, e ele custou a rejeição do Senhor. Nós sabemos que o Senhor veio e ele foi rejeitado pelos seus, por aqueles que ele cuidava, ele foi rejeitado. No entanto, meus irmãos, ele não somente sofreu rejeição, ele sofreu em nosso lugar. Esse é o segundo aspecto do sofrimento do Messias, foi um sofrimento de substituição. O servo aqui, ele carrega o pecado do seu povo, os nossos pecados. E esse versículo 4 até o versículo 3 nos mostram 3 verdades a respeito dessa substituição. Primeira verdade, no versículo 4, diz que Jesus carregou o que era nosso. Olha só, observe o versículo 4, olha só: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Enfermidades e dores aqui não são essas físicas somente. Enfermidades e dores aqui são fraquezas morais, fraquezas espirituais. Jesus, ele não foi crucificado, como disse, por acaso. Ele foi crucificado por causa de um plano, por causa de um propósito que Deus tinha de levar para que ele pudesse carregar esse peso que nós jamais poderíamos suportar. Um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo Pedro, ele disse lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, dizendo: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça,
por suas chagas fostes sarados. Imagine você carregando um peso enorme, está insuportável, mas chega alguém e fala: deixa eu carregar para você, deixa eu carregar essa sua mochila que você não aguenta. O que aconteceria? O que nós sentiríamos? Assim que Ele tirasse esse peso das nossas costas, sentiríamos alívio, estaríamos aliviados. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele levou, Ele assumiu, e Ele fez isso de forma voluntária. Ele foi de forma voluntária, assumindo o fardo do nosso pecado. E como disse, meus irmãos, nenhum de nós teríamos capacidade de suportar esse fardo. Nenhum humano conseguiria. Mas o mais incrível aqui, meus irmãos, que isso foi planejado por Deus. Deus planejou que o Messias carregaria o que era insuportável. Deus determinou assim. E qual foi a motivação de Deus? Amor. Amor. Jesus Cristo entrega-se voluntariamente na cruz por nós, por amor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, e foi um dos textos que nós vimos na semana passada, ele disse o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. É esse amor. Nós sabemos que o que levou Jesus à cruz foi os nossos pecados. Não foi a traição de Judas, não foi os soldados romanos, não foi Pilatos, não foi o Sinédrio que entregou. Nós sabemos que quem levou Jesus Cristo à cruz foi os nossos pecados. Mas o que manteve Ele lá, para que Ele terminasse a sua obra, foi amor. Amor por pessoas boas, pessoas pecadoras, pessoas que falham. Foi isso que Ele fez, meus irmãos. Mas voltando aqui ao texto, nós vemos que as pessoas tiveram uma reação. É dito o seguinte, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meus irmãos, quando nós entendemos que Cristo carregou os nossos pecados, as nossas dores, quando nós percebemos que cada ferida que Ele recebeu tinha um nome, o meu e o seu, isso nos leva, meus irmãos, a refletir a maneira como nós vivemos, nos leva a pensar como nós poderemos responder esse maravilhoso, esse grande amor. Somente um grande amor pode fazer isso por alguém. E Ele fez. Então nós devemos pensar a maneira como nós vivemos, como eu posso responder a este amor. E é interessante que quando nós vemos que foi um grande amor, um grande sacrifício pelos nossos pecados, nós devemos levar em conta o quê? O pecado. Nós devemos pensar e começar a enxergar o pecado de maneira diferente. Devemos levar o pecado com mais seriedade. Mas quando nós olhamos para a nossa sociedade, e às vezes algumas pessoas que são cristãos, o que eles fazem? É só uma mentirinha, não tem problema. É só um deslize, Deus vai me perdoar. Não leve em conta que para haver perdão, para haver remissão, para que Deus pudesse de fato apagar e perdoar, Cristo teve que sofrer. Cada pecado que nós cometemos, cada dia que você falta à igreja, falta um culto para fazer uma coisa que é secundária, um pecado. Isso custou uma chicotada nas costas de Jesus Cristo. Foram feridas que foram abertas, sangue que foi derramado por você. Por isso, meus irmãos, e cada pecado nós devemos confessá-los, nós devemos nos arrepender e buscar viver uma vida santa, uma vida em santidade na presença do Senhor, lembrando que a salvação foi nos dada gratuitamente como um presente, mas teve um preço altíssimo.
custou o sangue, a vida do Filho de Deus. Além disso, essa ação de Cristo, ela nos garante também libertação de culpa. Porque, às vezes, tem pessoa que vai para um lado. Ah, não, meu pecado não tem tanta importância, não leva o pecado com seriedade. Mas há outras pessoas que se sentem culpadas, não conseguem se auto-perdoar, não conseguem entender que Deus as perdoa, porque um dia o seu filho levou os seus pecados. E aí, mesmo sabendo disso, às vezes a pessoa não consegue ser livre dessa culpa. Então, saber que Jesus Cristo sofreu, Ele morreu em nosso lugar, nos liberta dessa culpa. O diabo não pode me acusar e apontar o dedo para mim e falar: mas você fez isso, você fez aquilo, olha para a sua vida, olha para o seu passado. Não pode, porque Jesus pagou para que eu pudesse ser liberto dessa culpa. É isso que Ele fez. Então seja livre dessa culpa, seja livre por causa de Cristo. Por causa de Cristo nós podemos viver sem esse fardo pesado. Mas carregar as nossas dores, as nossas enfermidades, não foi tudo o que Ele fez. Cristo não apenas sofreu por nós, diz que Ele sofre em nosso lugar. Essa é a verdade que nós vemos no versículo 5. Olha só, no versículo 5. No verso 5, Isaías ele revela um outro aspecto do sofrimento do servo sofredor aqui, porque aqui não está dizendo que é Jesus, mas a gente sabe que é Jesus. Então ele está descrevendo outro aspecto. Ele foi vicário. O que significa a palavra vicário? No lugar de outro, em favor de outro. Olha o que diz: mas ele foi transpassado. Transpassado significa foi morto violentamente pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A palavra aqui, transgressões, que ele está falando aqui, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, para nós muitas das vezes significa algo um pouco mais simples, como quebrar uma regra, quebrar uma lei, avançar um sinal vermelho, ultrapassar o limite de velocidade. Mas para Isaías é um pouco mais profundo. Na Bíblia, transgressão significa rebelar-se contra Deus, virar as costas para Deus, escolher seguir o seu próprio caminho, a sua própria vontade. Pense na seguinte situação: uma criança que não somente desobedece o seu pai, mas ele olha para o seu pai e diz: pai, não quero mais viver na sua casa. Pai, eu não preciso de você. É essa a ideia de transgressão. É isso que Isaías quer trazer. Transgressão não é apenas quebrar uma regra, é romper um relacionamento, é desprezar o amor do Pai e caminhar deliberadamente para longe dele. É por isso que Cristo foi violentamente morto, é por isso que ele foi transpassado, é por esse tipo de pecado que Cristo carregou na cruz, pecado de rebelião, de transgressão. Foi o nosso afastamento, a nossa rebeldia, a nossa recusa em obedecer a Deus, em abrir os braços e correr para a casa do Pai. Foi isso que Jesus levou na cruz. Mas voltando ao texto aqui, diz que o peso desse pecado foi leve? Não, foi extremamente pesado. Diz aqui o texto que o sofrimento de Cristo foi esmagador. Olha o que diz o texto: ele foi moído. Sabe o que significa moído? Feito em pedaços, esmagado até não sobrar nada. E ele foi moído por causa de quê? Que diz o texto? Pelas nossas iniquidades. E a pergunta é: o que é iniquidade? Iniquidade, meus irmãos, não é o pecado que é visível.
Iniquidade é o mal oculto dentro do nosso coração. A inveja, o ódio, o desejo mal, aquele desejo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que você consegue esconder de todo mundo. Opa, ninguém está vendo isso. Mas não está escondido de Deus. É isso que o servo levaria. Ele foi moído, apertado, esmagado por causa desses pecados que a gente esconde. Mas saber que ele foi de fato, ele suportou, essa punição por nós, nos lembra novamente da nossa incapacidade. Nós somos totalmente incapazes. Nenhum de nós poderíamos dar o primeiro passo, não poderíamos pagar o preço da nossa rebeldia contra Deus. Nós não tínhamos condições de quitar a dívida do pecado e nem suportar o que Cristo suportou. E nós não tínhamos nenhuma condição. Somos totalmente incapazes. É por isso que ele teve que ser moído, porque a gente não presta. Às vezes tem gente que fala assim: você não é tão bonitinho, mas o que importa é o seu coração, né? Não! Dentro do seu coração é mais feio do que fora. Dentro do nosso coração tem coisas horríveis. E é por isso que nós não podemos falar: mas fulano tem um bom coração. Não tem. Esses dias eu vi um vídeo onde pessoas mais idosas, 60, 70 anos, estavam dando conselhos para os jovens. E aí perguntava, o repórter perguntava: qual conselho que você daria para as pessoas mais jovens? Trabalhe, seja uma pessoa honesta. Mas teve um senhorzinho que me chamou a atenção. Ele perguntou: qual conselho que você daria? Aí o senhorzinho falou assim: trabalhe duro e respeite as pessoas para você se dar bem. Em outras palavras, aquele senhor estava falando: não faça porque é certo, não respeite as pessoas porque é algo bom e agradável diante de Deus, porque ela é imagem e semelhança de Deus, mas respeite as pessoas, porque no futuro você pode ser beneficiado. Em outras palavras, um amor egoísta. Você não está respeitando, pensando no bem do outro, mas apenas em si mesmo. Isso retrata claramente, meus irmãos, que de fato há muitas iniquidades em nosso coração. Nós somos pessoas não tão boas e belas em nosso coração. Mas há uma outra aplicação nesse texto. Aqui há um encorajamento para aqueles que estão passando por dificuldades. Esse texto aqui nos encoraja, sabe o quê? A confiar em Deus em todas as nossas circunstâncias. Mostra que se Cristo ele suportou por nós podemos de fato confiar que Deus cuida de cada uma das nossas dificuldades. Por isso, diante da dor, da perda, nós podemos o quê? Descansar na fidelidade, na soberania de Deus. Porque Deus já proveu tudo, até o mais difícil. Por que Ele não cuidaria das pequenas coisas? Das faltas, das perdas, das dificuldades que nós enfrentamos. Então, meus irmãos, até este momento nós vimos que Jesus, Ele carregou, Ele sofreu em nosso lugar. No entanto, o sacrifício de Cristo não terminou com a cruz apenas em dor. Todo esse sofrimento produz algo bom e positivo a nós. É isso que Isaías ele nos mostra. Jesus ele trouxe a paz e vida para nós por meio do seu sofrimento. Finalzinho do versículo 5, o versículo 6 nos mostra esta verdade. Na segunda parte do versículo 5, finalzinho, Isaías ele afirma que os sofrimentos que foram indevidos, porque ele não havia pecado, os sofrimentos do servo, eles produzem resultados positivos para o seu povo.
paz e vida espiritual. Olha o que ele diz no finalzinho, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras são feridas abertas por causa dos açoites, nós fomos sarados. No texto aqui fala a palavra paz. E paz aqui não está se referindo a uma paz interior, uma calma, aquilo que nós sentimos quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão tudo sob o controle, né? E nós sentimos paz, mas ele não está falando desse tipo de paz. Trata-se da paz com Deus. Essa paz aqui, ela é resultado da reconciliação que Cristo fez na cruz do Calvário. Antes, nós nascemos e éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós éramos pessoas que, por causa do pecado, nós éramos contra Deus, rebeldes contra o Senhor. Mas quando nós adquirimos e ganhamos a fé em Jesus Cristo, diz a palavra que nós fomos justificados. O que significa isso? Aceitos por Deus como alguém justo, como alguém correto. Deus nos chama para participar da sua família, nós somos adotados por Deus. E aí temos acesso então a essa nova relação com Deus, de uma relação de inimigo que não tinha paz com Deus, agora nós somos amigos de Deus. Como diz o hino, não existe nada melhor do que ser chamado amigo de Deus. Não existe, meus irmãos. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Nós não somos mais réus do pecado, da condenação, da acusação de Satanás. E isso tudo foi produzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a paz aqui não é algo subjetivo que nós vamos sentir, mas é algo objetivo, algo firme, algo eterno, não acaba e não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas depende única e exclusivamente da obra consumada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. E meus irmãos, ainda aqui caminhando no último versículo, no versículo 6, agora Isaías ele vai reforçar essa sua tese, né? A presença e a condição do pecado na vida do homem, e isso alcança os seres humanos de forma universal. Todos eles são alcançados. Olha o que ele diz no versículo 6, né? Todos estávamos desgarrados como ovelhas, né, sem pastor. Em outras palavras, uma ovelha é incapaz de retornar. Quando ela se perde, ela não consegue retornar para o rebanho sozinha. E é isso que Isaías está trazendo. Nós somos incapazes, cada ser humano, todos os seres humanos são incapazes de retornar para o Senhor. E além disso, ele diz que o pecado era coletivo. Ele diz, todos nós, mas também o pecado é pessoal, individual. Olha, cada um se desviava pelo caminho, cada um seguia o seu próprio caminho, rebeldia, iniquidade. E aí veio a solução. Qual era a solução disso? O sofrimento do nosso Senhor, sofrimento vicário. Mas o Senhor fez cair. Em outras palavras, ele está falando, o Senhor transferiu a culpa que estava sobre nós na cruz de Cristo, sobre o Senhor Jesus. E fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E para entendermos essa questão aqui, meus irmãos, porque aqui ele está falando de algo que é legal, sabe? Penal. E para entendermos isso, devemos pensar em um contexto de tribunal, um contexto penal. Imagine o homem que acabou de receber a sua sentença, culpado. Ele vai pagar por todos os crimes que ele cometeu. E a sentença, ela é firme, ela é clara, prisão perpétua. Mas antes dessa sentença ser executada e ele ser levado para a sua cela, de repente se levanta um homem inocente, um homem que não possuía nenhum tipo de crime, e ele diz então, não, deixa que eu assuma o lugar dele, deixa que eu assumo o lugar dele, deixe-o ir.
Aí então o juiz vira para ele e pergunta: tem certeza disso? Você vai sofrer prisão perpétua por causa desse transgressor, desse criminoso? Sim, eu tenho. Então esse homem vai, sofre a condenação no lugar do criminoso. O criminoso que era culpado, ele vai embora em liberdade. O inocente é algemado no seu lugar. E aí nós olhamos essa pequena história e eu te pergunto: isso é justo? É justo alguém sofrer por causa do outro? É justo você sofrer por causa dos pecados de outros? Não. Óbvio que não é justo. Claramente nós entendemos isso, porque o justo seria o quê? O justo seria cada um pagar pelos seus próprios crimes. É isso que o juiz ele tem claramente diante de si. Mas foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus fez. Na cruz ele fez exatamente isso. Ele, sendo justo, ofereceu-se. Essa palavra é forte. De forma voluntária, ele se oferece para tomar o lugar dos injustos, sofrer. E é isso que eu estou falando, meus irmãos. Ele foi voluntário. Ninguém obrigou ele a fazer isso, ele foi de forma voluntária. Isso tudo por amor. Amor por nós. É por isso que Paulo fala: esse amor me constrange, porque o que eu merecia era a morte, o que eu merecia era ser condenado, o que eu merecia era sofrer, mas ele sofreu no meu lugar. Ele sofreu em meu lugar. O apóstolo Paulo ele afirma isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele fez isso, meus irmãos. Ele fez isso. Então pense como Cristo sofreu. Pense nele, não uma cruz bonita dessa, onde ele seria pregado e talvez suas costas não doesse tanto. Mas pense naquela madeira, aqueles fiapos, aquelas firpas entrando nas suas costas, com feridas abertas. Pense, cravando pregos em suas mãos, em seus pés, colocando uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Pense as pessoas zombando dele, dizendo coisas que não eram verdades. Está sofrendo porque você pecou, você está sofrendo por causa dos seus pecados, você não é alguém digno, você foi amaldiçoado por Deus, por isso que você está sofrendo. Ele fez isso tudo, suportou isso em nosso lugar, meus irmãos. Ele não sofreu por pecados imaginários, ele sofreu por pecados reais, pecados cometidos por pessoas reais. E nós somos chamados, meus irmãos, a refletir sobre esse amor, a refletir esse amor sacrificial de Cristo. Se Cristo morreu por você, se você entende que esse amor foi por você, logo você deve oferecer esse amor aos outros. Esse amor que se sacrifica, se doa, deve ser refletido nos nossos relacionamentos. Por isso, como nós podemos ter dificuldade em perdoar? Olha o que ele passou para nos perdoar. Como nós podemos ter dificuldade em servir ao outro, se ele desceu do seu próprio trono para nos servir. Além disso, meus irmãos, se cada dor, cada ferida, cada golpe que ele sentiu estava ligado ao meu e ao seu pecado, em outras palavras, cada ferida tinha o seu nome, o meu nome, isso deve despertar o seu coração, despertar para uma profunda gratidão ao Senhor,
Como diz o salmista, o que eu oferecerei ao Senhor de tantos benefícios que Ele me tem dado? O que seria alto demais para eu e você retribuir ao Senhor? O que seria? Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Qual o preço que você pagaria, que você ofertaria ao Senhor em gratidão a Ele, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele sofreu? O apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer toda a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, sacrifício santo. Então ofereça a sua vida a Ele. Aí no lugar que você está, fala: Senhor, como que eu posso merecer, meu Pai, tanto amor? Por que o Senhor sofreu assim tanto por mim? Eu não merecia, mas eu me entrego ao Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego todo o meu ser ao Senhor. Eu quero te servir, eu não quero medir esforços para te buscar, meu Pai. É isso que você tem que orar no seu coração. Gratidão, devoção ao Senhor. Deus, Ele oferece, meus irmãos, Deus oferece perdão completo, reconciliação por meio de Cristo. Talvez para alguém aqui, ou alguns, Deus esteja falando: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você está sentindo o peso do pecado, você entende que ele é grandioso demais para você carregar, e está falando: vem a mim. Se o pecado tem te trazido peso, tem roubado a tua paz, tem tirado sua alegria, sua esperança, ele está falando: venha a mim que eu vou aliviar. Eu vou te dar descanso para a sua alma, eu vou renovar a sua mente, renovar o seu coração, trazer paz e uma vida nova. É isso que o Senhor está nos oferecendo nessa noite. E uma pergunta agora de ação, uma pergunta de ação. Você está disposto agora então a deixar Cristo tomar o seu lugar na cruz? Você está pronto para entregar tudo a Ele, experimentar, essa paz que somente Ele pode dar? Você quer isso? Pense, meus irmãos, diante de cada mensagem de Deus, diante de cada palavra de Deus, Deus, Ele vai requerer de nós uma resposta. E qual vai ser a sua resposta? Qual será a sua resposta essa noite? Se você falar assim: não, Senhor, eu quero oferecer a minha vida ao Senhor. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu quero. Nessa noite Ele te perdoa por completo todos os pecados. As coisas mais absurdas que veio no seu coração, que saiu da sua boca, que veio na sua mente, Ele perdoa. E você essa noite recebe em sua vida, em seu coração, como seu único e suficiente Salvador. Você vai poder sair dessas portas como aquele criminoso saiu do tribunal. Você vai poder sair daqui livre, leve, sem culpa nenhuma, porque alguém já pagou a sua pena, e você pode ser livre da condenação do pecado, ser perdoado e mais, reconciliado com Deus, fazer parte da família de Deus. Concluindo então, meus irmãos, essa mensagem, nós vemos então que Isaías 53 é um texto riquíssimo, maravilhoso para a nossa vida, mas não é apenas uma história, não é apenas uma profecia. Ele mostra na realidade como foi essa substituição, como Cristo substituiu cada um de nós. Ele carregou os nossos pecados, Ele sofreu em nosso lugar e nos trouxe a vida, a paz. E hoje nós podemos de fato confiar nele, podemos nos render, nos entregar todos os nossos fardos e experimentar essa paz, essa liberdade que só Cristo, somente Ele oferece. Então, diante desse maravilhoso amor, qual é a resposta apropriada para este momento? Após essa mensagem que nós ouvimos, qual que é a resposta? Como nós podemos responder
nós precisamos reconhecer humildemente e dizer: logo eu, Senhor, tão fraco, tão pecador, mas mesmo assim, amado por Deus. Então vamos ficar de pé, vamos cantar, aqueles que conhecem, vamos cantar este cântico, e entregar o nosso coração ao Senhor neste momento, aquele que nos salvou.